Olá, meus amores, hoje nós vamos falar sobre equações. Para exemplificar uma equação, coloquei esta balança em equilíbrio. Mas por que, professora? Porque uma equação precisa estar em equilíbrio. Então, à esquerda dessa balança, eu coloquei 2 cubos amarelos e 4 cubos roxos. Então, o peso desse cubo eu vou chamar de X. Então, eu tenho 2 cubos de peso X, ou seja, 2x. E tenho o cubo roxo de peso Y. Então, aqui eu tenho 4 cubos de peso Y, ou seja, 4y. Que é igual a 10 cubos de peso Y. Então, vai ficar da seguinte forma a nossa equação. 2x mais 4y é igual a 10y. Se eu tirar 4 cubos roxos de um lado da balança e 4 cubos roxos do outro lado da balança, eu vou ficar com essa balança ainda em equilíbrio. Então, eu vou ficar com 2 cubos amarelos de um lado e 6 cubos roxo do outro lado. Então, eu vou ficar com 2x, vai ser igual a 6y. Então, o x e o y, que eu representei como o peso desconhecido dos cubos, são chamados de incógnita. Vamos ver agora o conceito de equações. A equação é uma sentença matemática que expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra denominada incógnita. Agora eu vou representar este problema em forma de equação. Então, aqui eu tenho o dobro de um número, o dobro eu já sei que é 2. E este número aqui é um número desconhecido, então eu vou colocar x para o número desconhecido. Então, 2, né? 2x, o dobro de um número, então é 2x, subtraído de 40, ou seja, menos 40. 2x menos 40 é igual a 100. Então, a minha equação vai ficar da seguinte forma. 2x menos 40 é igual a 100. Vamos para o próximo problema. Pedro tinha uma certa quantia em dinheiro, mas eu não sei qual é a quantia que Pedro tinha. Então, para essa quantia eu vou falar que o valor dela é X. Então, foi a uma loja e gastou metade da quantia. Então, ele gastou metade de X na compra de uma bermuda. Gastou 1/4 da quantia. Então, foi 1/4 de X que ele gastou na compra de um fone e ainda ficou com 25. Então, a nossa equação vai ficar da seguinte forma. Se eu somar a metade da quantia que ele gastou da bermuda, a metade da quantia que ele gastou para comprar a bermuda, mais 1/4 da quantia que ele gastou para comprar o fone, ou seja, 1/4 de X, e somar mais 25, eu vou ter o valor total da quantia. Então, vai ficar da seguinte forma. Então, metade
Metade de x mais 1/4 de x mais 25 é igual a x, ou seja, igual a quantia. Então, ficou dessa forma a nossa equação. Então, agora eu coloquei aqui um exemplo de uma equação. Essa é a equação. A incógnita dela, ou seja, a letrinha aqui, que está representando um número desconhecido, é o x. Essa equação é a equação do primeiro grau, porque o expoente desse x é igual a 1, né? Quando não aparece é porque é 1, tá bom? Nessa outra equação aqui, a incógnita é igual a y, certo? Que é o nosso número desconhecido. Essa equação é a equação do primeiro grau, porque o expoente é igual a 1, né? Quando não aparece, é porque ele é igual a 1. Terceira equação, eu tenho a incógnita igual a A. O expoente dessa incógnita não aparece, então é igual a 1, por isso ela é uma equação do primeiro grau. Agora, a gente vai pegar essa equação aqui, né, e vamos tirar a raiz dessa equação, ou seja, a gente vai descobrir bem aqui qual é o valor desse x aqui. Então, essa equação é uma equação simples, então dá para mim só substituir aqui o valor e já encontrar o meu resultado aqui. Então, vamos verificar que quem está no primeiro membro dessa equação aqui vai ser igual a quem está no segundo membro. Então, vamos substituir aqui esse x aqui por 2, então 2 vezes o x menos 3 é igual a 1. Substituindo, 2 vezes o 2 menos 3 é igual a 1. 2 vezes o 2 é igual a 4, repete o restante da equação. Agora eu tenho 4 e eu vou tirar 3, 4 menos 3 é igual a 1. O que eu verifiquei aqui? Que o valor que está no primeiro membro da equação, o resultado dele é igual ao resultado que está no segundo membro. Então, aqui, eu observei aqui que essa sentença aqui é verdadeira. Vamos ver outro exemplo. 2x mais 1 é igual a 5. Vamos substituir o x por 2, então fica 2 vezes 2 mais 1 é igual a 5. Resolvendo agora essa expressão, eu tenho 2 vezes 2 é igual a 4, vou repetir o restante da equação, e 4 mais 1 é igual a 5. Observamos que essa sentença também é verdadeira, porque quem está no primeiro membro é igual a quem está no segundo membro. Vou encerrando a minha aula de hoje. Até a nossa próxima aula.